Vamos com entrevista importante nessa noite. A gente conversa agora com o senador Omar Aziz, que faz a gentileza de voltar aqui no Expresso CNN. Senador, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, me ouve bem? Te ouço bem. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Expresso CNN. É um prazer estar novamente aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Dizem que jornalista tem sorte, pé quente. Quando a gente está atrás do senhor desde ontem, ninguém imaginava, senador, ninguém imaginava que a gente ia ter, então, um pouquinho antes dessa conversa, uma nota, uma declaração ali no plenário da Câmara dos Deputados de Arthur Lira, nos termos que ele usou. Claro que o senhor está sabendo, mas por precaução eu vou repetir. Ele disse, Lira, agora há pouquinho, ferimento de morte, se referindo então ao relatório da CPI, a lista de indiciados, como ferimento de morte, precedente de enorme gravidade, movimento inquisitório. O senhor, como presidente da CPI, como um dos que votaram sim para o relatório, o que o senhor diz dessa declaração de Lira? Ele declarou guerra ao Senado, à CPI, ao relatório, senador? Não, o deputado Lira é uma pessoa que, como presidente, tem sido até mais ponderado como líder de tropa de choque. Mas ele se posiciona como presidente de um poder em que tem parlamentares que estão aí sendo indiciados. Muita gente me perguntou, o Lira te ligou, para pedir para retirar os deputados? Não. O deputado Lira me ligou ontem, conversamos com ele 2 vezes, ele ponderando a questão do indiciamento do deputado. Eu coloquei isso no colegiado, conversei com os senadores e os senadores entenderam que não era possível retirá-los. Eu acatei a maioria. Agora, a questão de liberdade de opinião virou uma onda. Uma questão é que essas pessoas que foram indiciadas, eles induziram brasileiros à morte. Sim. Então, o deputado, o presidente da Câmara, que é uma pessoa que tem uma relação muito boa, muito respeitosa. Eu fui colega do pai dele no Senado, é um grande amigo meu, Benedito Lira, e ele sabe muito bem o respeito que eu tenho por ele. Acho que, nesse momento, é lógico que ele pondera. Agora, não dá, Mona Lisa, e quem está nos ouvindo nesse momento, a querer dizer que liberdade de expressão é uma coisa, fazer fake news induzindo a morte de brasileiros é outro totalmente diferente. Então, do indiciamento dessas pessoas que provocaram, mais de uma vez, a utilização de medicamentos contra a vacina, negacionismo, e nós temos que dar um basta nisso. O deputado Osmar Terra. Quando o deputado Osmar Terra foi convocado, o deputado Lira me ligou. Disse, Omar, não é legal. Então, eu falei, não, bicho, não tem problema. Na mesma hora eu troquei para o convite, o deputado foi lá. A mesma coisa que o deputado Ricardo Barros. E seria dessa forma até por a ação. E, a partir do momento que o deputado Lira disse, Omar, você pode convidar que ele vai, também não fazia diferença entre convocar ou convidar. A gente, quando convoca, é para obrigar a testemunha a ir lá. Quando convida, a pessoa fica à vontade de ir ou não ir na CPI. Nesse caso específico, como houve a garantia dele e cumpriu essa palavra dele. E hoje eu vejo o posicionamento dele relativo ao cargo que ele exerce. Ele é presidente dos deputados federais e acha que é um precedente ruim, senador indiciar deputado, deputado indiciar senador, e não é indiciamento. É que as pessoas colocaram essa palavra, é uma investigação que vai ser continuada na PGR. Hoje entregamos, inclusive, o Aras. Sim. O doutor Aras, E depois a gente vai conversar sobre isso, se vocês quiserem saber como foi a conversa. Claro que sim. O doutor Aras, eu estou à disposição. Sim, senador, vamos falar tudo, mas claro, como qualquer observador, telespectador, qualquer pessoa que acompanhou a CPI, e milhões de brasileiros acompanharam a CPI, não só os parlamentares, os jornalistas, a gente viu ali toda santa sessão, pelo menos todas as vezes em que eu vi todos os dias, do começo ao fim. O senador ali, integrante da CPI, o senador Heinz, fazendo a mesma coisa que os deputados que estão na lista de indiciados, propagando fake news, falando de relatório que já foi refutado na comunidade científica internacional.
Qual é, então, a diferença do senador Heinz para os 6 deputados bolsonaristas? Porque Heinz entrou e saiu do relatório. Você tem que perguntar ao relator e a pessoa que pediu indiciamento, que depois te pediu. E não é indiciamento. Veja bem, o senador Renan, se vocês repararem, pode procurar, ele nunca disse que a partir desse momento fulano está indiciado. Não. A partir desse momento, fulano passa a ser investigado. Sim. Até porque o indiciamento é uma investigação. Há indícios de algo para ser investigado. Por isso que a gente tem que caminhar. Nós não somos um tribunal que dá uma pena. Nós fazemos uma investigação. Passa a ser investigado. O senador Heinz, ele se posicionou há 6 meses com o mesmo discurso dentro do plenário. E ele foi pedido, foi a pedido do senador Alessandro, foi na hora do relatório lá, lido, que se pediu. A gente depois entendeu que não era a forma correta de agir. Em relação aos outros, eles tiveram, aí, está lá no relatório do senador Renan, se você perguntar, senador Omar, qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião já está dada no meu voto. Sim. Essa questão, para mim, já olha, agora é outra etapa. É lógico que o presidente da Câmara, e volto a repetir, o deputado Arthur Lira faz o papel dele de presidente. Né? Eu não vi ele fazer isso com o Daniel Silveira. Exato. Tá bom? Exato. Eu não vi. Eu não vi essa posição a favor do Daniel Silveira, que está preso. E que a Câmara poderia, há muito tempo, ter se reunido e ter soltado ele, não fez isso. Exato. Tá bom? Então, veja bem, qual é a diferença de Daniel Silveira para pessoas que fizeram propaganda para induzir a morte de brasileiro? Não é parlamentar. Ele tem uma imunidade em relação a algumas coisas. Por isso, da obrigatoriedade nossa, como senadores e deputados, de votarmos imediatamente as penalizações para fake news. Sim. Nós temos que definir o que é isso. Porque fica um negócio abstrato e se utiliza a palavra mais bonita para quem faz atos antidemocráticos. Você não vê esse posicionamento, muitas vezes. O próprio presidente fez isso no dia 7 de setembro. Eu não vi uma posição forte contra aqueles atos antidemocráticos de muitos parlamentares. Quem teve uma posição forte foi a CPI em relação a isso. Os membros da CPI se posicionaram contra aquela brincadeira antidemocrática. Os membros da CPI se posicionaram a favor do Supremo Tribunal Federal. Os membros da CPI não permitiram que se avançasse nessas questões. Então, Mona Lisa, liberdade de expressão não é bem assim. Então, liberdade de expressão, eu vou lá, pego a tribuna e te ofendo. Ah, liberdade de expressão? Não, eu falo o que eu quiser da Mona Lisa. É isso. Liberdade de expressão, em termos de posicionamento político, eu, dentro da tribuna, posso fazer críticas ao presidente. Agora, não posso entrar no lado pessoal dele. Isso não é liberdade de expressão. Isso aí é falta de educação. Sem dúvida, senador. Senador, claro, o nosso time todo participa dessa entrevista tão importante, tão oportuna num dia como hoje. Caio Junqueira, chega na conversa. Caio, boa noite também. Bem-vindo sempre ao Expresso. Senador, boa noite. Senador, o senhor acabou confirmando a informação que era a nossa reportagem ali de abertura do jornal, né? Eu te liguei um pouco antes para confirmar, a gente ficou nos últimos 40 minutos correndo aqui para confirmar essa informação de que o Arthur Lira ligou ontem 2 vezes para o senhor, né? O senhor me furou aí, inclusive, na entrevista, tá? Confirmação de fonte, que não é a fonte mais propícia, impossível. Não, mas tudo bem, mas vamos resgatar essa história porque ela é importante. Sem dúvida. Que teve uma operação política ali do presidente da Câmara, Arthur Lira, muito relevante nas últimas 24 horas em relação a esses parlamentares. Eu queria, na medida do possível, que o senhor, a gente falou um pouco disso no telefone antes aqui da entrevista, mas o senhor relatasse como que foi. Em que momento que ele ligou, pelo menos a minha apuração era que foi ali no intervalo que o Rodrigo Pacheco colocou
a ordem do dia, o senhor levou isso para o G7. É que você perguntou sobre ontem. Isso. Não, ele já tinha me ligado antes. Ah, sim. Eu queria resgatar isso. Você perguntou ontem, eu te respondi que você me perguntou. Sim, o presidente te ligou ontem 2 vezes, eu disse sim. Sim. Ô, Caio, deixa eu te relatar aqui as coisas. Eu queria essa cronologia, né? O que ele pediu, né? Eu tenho uma relação com o deputado Arthur Lira há muito tempo. Sim. Até quem fez o jantar no meu estado e estavam os parlamentares todos do meu estado que votaram no Arthur Lira, o jantar foi feito na minha residência, quando ele estava em campanha. Eu tenho uma relação muito antiga com o pai do deputado Arthur Lira, Benedito Lira, que é um grande amigo meu, um grande irmão meu, uma pessoa de boa índole, gente boa demais. O deputado Arthur Lira, quando se falou em indiciamento, ele me ligou. Mas nunca disse, olha, tem que retirar, não. Ele ponderou, ele disse, olha, há um precedente, Omar. E a gente se trata pelo nome, oi, Arthur, Omar, não é uma coisa, há um precedente. Eu falei, Arthur, deixa eu conversar com os membros da comissão para saber o que a gente pode fazer. Tá bom. No dia da votação do relatório, ele me liga cedo. Eu estava presidindo a sessão, atendi o telefone quando eu vi que era ele. Falei, ô Arthur, só aí essa questão aí do indiciamento dos deputados. Falei, Arthur, vai ter um intervalo. Daqui a pouco eu vou conversar. Eles vão no meu gabinete e vou conversar sobre isso com os parlamentares, membros assim do colegiado. E ele nunca disse, Omar, tem que tirar ou coisa, de forma muito carinhosa, elegante, respeitosa, falando comigo. Eu disse, Arthur, eu vou conversar com o pessoal e te dou uma posição. Eu vou ver aqui, eu preciso se analisou ponto a ponto. Se nós tirássemos a fake news dos deputados que praticaram a mesma coisa do presidente, nós teríamos que tirar do presidente. Tá bom? A questão não era só os deputados, o presidente. O presidente também está, uma das acusações contra o presidente é fake news, que era propagada por esse grupo. Então vamos lá, imunização de rebanho. Quem propagou a imunização de rebanho e deu 500 mil declarações dizendo que não ia morrer ninguém, que ia ser pouca gente, que isso era menor, era uma gripezinha? Deputado Osmar Terra. Ricardo Barros, por mais de uma vez, propagou isso. As outras deputadas e o deputado, é de conhecimento público. Nós não precisamos correr atrás de provas para ter isso em mãos. Foi uma forma assintosa. Eu, sinceramente, coloquei isso, os senadores ponderaram, cada um teve uma opinião e chegou num consenso que não era possível. Eu estou lhe falando a 100% a verdade. E depois eu disse, olha, deputado, o Arthur, a maioria aqui não achou que não deve tirar, eu me quedei. Agora, o papel dele nesse momento, e desde antes, foi esse, como presidente da Câmara, não dizendo que as pessoas eram ou não eram responsáveis. Ele nunca disse que são inocentes. Não disse isso. Ele questionou como presidente que não era adequado o senador estar indiciando ou investigando deputados, que tem o próprio colegiado. Então, a sugestão, encaminhamos a corregedoria da Câmara, encaminhamos a corregedoria do Senado e o presidente. Se nós fizermos isso antes, nós teríamos problema depois para justificar também o pedido de investigação em relação à fake news do presidente. Então, é lógico, o presidente da Câmara, eu no lugar dele, como foi a postura do meu presidente, depois, quando fizeram aquela nota das Forças Armadas contra mim, o Senado, muitos senadores se posicionaram a favor de mim, não estavam entrando no mérito se eu estava certo ou estava errado, correto? É a questão da instituição. A instituição tem liberdade de opinião, tem que ter liberdade de opinião. Mas até onde essa liberdade de opinião, Caio, é bom para as pessoas, é bom para o cidadão, é bom para os brasileiros? Porque eu sou parlamentar, eu tenho essa liberdade para falar o que eu quiser sem ser punido pelas minhas palavras. Uma coisa, a Constituição, ela é clara em relação a alguns posicionamentos. Por exemplo, a questão do Daniel Silveira, que eu falei, ele está lá preso por causa da Constituição. Ele fala, ele ataca, ele é assintoso, né? Irresponsável nas suas palavras. Mesmo assim, a própria Câmara
não se reuniu para soltar o deputado Nadion Silveira. Por quê? Porque, mesmo que ele seja da base do presidente Bolsonaro, mesmo que ele seja bolsonarista, né, todo mundo se quedou. O próprio presidente depois tentou uma ação, né, para acabar com ele. Hoje mesmo o presidente entra para não ser banido. Nós pedimos o banimento do presidente Bolsonaro das redes sociais. Ele entrou hoje no Supremo para não ser banido. Ora, está pedindo a banição do presidente da República do Brasil por fake news. Por quinta-feira passada, uma semana atrás, ele dizer para mais de 110 milhões de brasileiros que já tomaram as 2 doses, inclusive vocês dois já tomaram as 2 doses de vacina, né, que você pode ter HIV por causa da vacina. Veja bem, isso não é normal, pessoal. Pelo amor de Deus. Isso é uma irresponsabilidade sem tamanho, como foi de irresponsabilidade de alguns parlamentares em relação à pandemia. Enquanto estava se morrendo gente, as pessoas estavam brincando com isso. Então, nessa questão, o deputado, volto a afirmar, o deputado Arthur Lira, e são testemunhas, os senadores do G7, que eu reuni com eles sobre isso, ponderei, eu falei, olha, o presidente da Câmara está ponderando isso, isso, isso. Em momento algum, o presidente chegou ao ponto de dizer que eu tinha que tirar os nomes dos deputados. Ele ponderou politicamente, tá certo? E as coisas... Agora, a posição dele, é lógico que ele vai sair em defesa, e é a obrigação dele, como presidente da Câmara, fazê-lo. E a obrigação nossa, não entrar nessa briga, isso já foi encaminhado à PGR, a PGR que vai decidir sobre o que vai fazer ou não em relação a parlamentares, em relação a ministros, em relação ao presidente da República. Senador, vamos lá então girar o nosso time todo satisfeito, Caio, ou quer emendar? Mais ou menos, né? Então vai, Caio. Aproveita que ele está tomando água e manda. Não, foi ótima a resposta dele. Vamos seguir aí com a Renata. Sim, vamos. Aí a gente faz, se der tempo, mais uma rodada. E além da verdade, sim, nessa questão. Sem dúvida. Se eu dissesse que o presidente Arthur Lira ligou para pedir para tirar os nomes, eu não estaria sendo correto. Sim. Até porque eu não comentei isso com ninguém. Se você teve informação, é informação. Agora, como você está perguntando para mim se é verdade, eu estou dizendo a verdade é essa. Claro, senador. Não há outra verdade. Sim. A verdade é quem participou da conversa, quem teve a conversa. E essa conversa eu passei aos membros do G7. Senador. Tá certo? Então, não tem porquê estar dizendo, olha, não, ele me exigiu, mas eu banquei, dei uma de macho, disse que não ia tirar. Não foi isso, não foi não. Sim. Ô, senador, deu uma de fêmea brava, como as senadoras da CPI. Aliás, não vamos entrar nessa seara. Você viu ontem, Mona Lisa? Opa, claro. A Simone disse que eu tenho uma alma feminina. Eu adorei, mas eu vou falar sobre esse aspecto no final para a gente terminar de um jeito mais legal. Agora, Renata Agostini, chega no papo também, minha querida, por favor. Oi, senador, boa noite. Bem, assunto do dia, vocês foram até a Procuradoria-Geral da República entregar ali em mãos o relatório ao Procurador-Geral Augusto Aras. E ele falou que, de posse ali daquelas informações, segundo ele, vai dar para avançar na investigação de quem tem prerrogativa de foro, autoridades. A pergunta é, deu para acreditar? O senhor está confiante? Olha, eu estou. Até porque a conversa não foi só isso, né? Teve um desenrolado, uma conversa, nós passamos ali uns 30, 40 minutos conversando com o doutor Aras, alguns senadores se posicionaram, eu me posicionei, entregamos aí o relatório, aquilo que vocês viram ali, já foi o final da conversa, eu entregando o relatório a ele, né? E hoje mesmo nós estaríamos encaminhando para ele as informações sigilosas que nós temos, e realmente ali nós entregamos todo o relatório. O que nós vamos passar para ele é quem tem fórum privilegiado, que são parlamentares, ministros e o presidente. Os outros não serão entregues ao doutor Aras. Tanto é que depois, logo em seguida, foi se entregar ao doutor Alexandre de Moraes. Amanhã, 11h30, estaremos no Ministério Público Federal, do Distrito Federal, entregando. Às 16h30, estaremos com o presidente Luiz Fux, no Supremo Tribunal, entregando também. E nós iremos fazer isso, né? Aonde eu não puder ir, como eu não pude ir no doutor Alexandre, porque naquele momento o presidente Rodrigo Pacheco estava se filiando ao meu partido, eu tive que prestigiar e expliquei, pedi para explicar ao doutor Alexandre, e eu estava lá, tive que ir lá na solenidade. Eu saí do doutor Aras e fui para o JK,
né? E aí o Renan, Randolph, Simone, Alessandro, Humberto, o Otto foi comigo para o JK, não foi ao doutor Alexandre. Elisiane, Contarato, eu acho que tinham 7, 8 senadores, foram ao gabinete do doutor Alexandre de Moraes, que compartilhou informações sobre fake news, para que a gente também passasse para ele aquilo que nós apuramos, né? Então, é normal isso. Creio eu que, depois da fala do presidente Arthur Lira, nós não iremos entregar o relatório, nós vamos protocolar o relatório para ele, né? Ele toma as providências que ele quiser. Iremos mandar, eu pessoalmente, pedirei para ser protocolado o relatório da CPI para ele, e ele, como presidente da Câmara, toma as decisões que quiser. Outros desdobramentos não será feito pelos membros da CPI. Outros desdobramentos baseados no relatório será feito por entidades que vão agir. Nesse sentido, a Simone Tebet, que é uma pessoa muito experiente, ela sentiu firmeza. Eu mesmo fiz um alerta ao doutor Aras. Doutor Aras. Há uma expectativa muito grande e desconfiança muito grande se vai andar as investigações. Não, você sabe, isso é uma instituição, eu vou encaminhar e tal. Eu falei, doutor Aras, tem um problema. Membros da base do governo, inclusive o líder do governo, na Câmara dos Deputados Federais, o deputado Ricardo Barros, deu uma declaração há uns dias atrás dizendo que o senhor ia arquivar essa CPI em 30 dias. Veja bem, já há alguns precedentes baseados em parlamentares, homens e mulheres, em relação a operações em estados que colocaram no Twitter, agora o governador tal vai ser preso, não sei o quê, e aconteceu. E não foi só eles, também um senador ontem na CPI disse a mesma coisa. Outro senador já tinha dito essa mesma coisa. Então, é até para o senhor saber que existe esse tipo. Aí ele disse, senador, eu não tenho relações com essas pessoas, com o senador, com esses parlamentares e tal. Eu falei, não estou dizendo que você tem relação. Eu não estou afirmando nada. Eu estou dizendo que o líder do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados disse que o senhor vai arquivar esse relatório em 30 dias. A bola está contigo. Foi isso. E a reação dele na hora que o senhor falou isso? O rosto, além, como foi? Ficou confortável, engoliu seco ou foi facinho? Não sei, não. Desconfortável eu ficaria se eu for entregar o doutor Aras e um parlamentar que é líder, volto a repetir, veja bem, não é uma conversa de boteco, como esse negócio da vacina. É uma declaração do líder do governo na Câmara dos Deputados, não é qualquer um. É o mesmo que o deputado Luiz Miranda falou, é o mesmo que o presidente falou, e continua líder. Ele deu essa declaração, vocês têm essa declaração dele, dizendo que a CPI não ia dar em nada e que ia ser arquivada pela PGR. Então, não fui eu que disse, eu nunca disse que o doutor Aras vai arquivar. O que eu digo é o seguinte, contra fatos não há argumentos. Para cada pontuação dos fatos que estão ali no relatório, é necessário um membro do Ministério Público, seja quem for, escrever ali e dizer por que não vai continuar investigando e por que aquela pessoa é inocente. E a gente tem esse relatório, você vai ter, Mona Lisa, qualquer um, é público. Sim. E mais, se a gente precisar de testemunha, deve ter umas 50, 60 milhões de brasileiros que são testemunhas disso. Tá bom? Não é eu que sou testemunha, não. Tem 50 milhões de brasileiros que são testemunhas de imunização de rebanho, tratamento precoce, são testemunhas de fake news, são testemunhas de induzido à morte. Ou não aconteceu nada dentro da Prevent Senior? A política não foi aquela. Ou o presidente nunca propagou cloroquina. A Conitec não conseguiu votar. A Anvisa faltou a votação, deu empate. Você vê o tamanho. A doutora Mayra continua funcionária pública no Ministério da Saúde, essa senhora que levou o Tratecor para o estado do Amazonas. Ou não existiu o gabinete paralelo, ou não teve as cartas da Pfizer oferecendo vacina, ou o presidente nunca falou mal da China, ou o presidente ligou alguma vez para pedir vacina, para comprar vacina. Mona Lisa e Renata,
As provas estão aí, são públicas, não tem que fazer investigação, não tem que ter escuta para saber disso, não. Não precisa aprender o celular de ninguém para saber disso. Isso está nas lives, isso está nas redes sociais, isso está dentro da CNN, é só vocês pegarem o arquivo. Senador, e mostrar como foi... Perdão, interrompi o senhor sem querer. Senador, é que o Leandro Rezende está esperando também para participar do papo. Leandro, por favor, chega também na conversa. Quando todo mundo conversa, fica melhor, sem dúvida. Por favor, Leandro. Valeu, Mona Lisa. Obrigado, senador, por estar conversando aqui com a gente. Senador, eu queria fazer 2 perguntas, né? São assuntos correlatos. Primeiro, o senhor deu ali mais ou menos o roteiro que a CPI vai agora fazer de entrega do relatório final. Queria saber do senhor quando que esse relatório vai ser entregue ao Tribunal Penal Internacional e o que se pode esperar desse observatório da pandemia, que é o que a CPI vai se tornar no âmbito parlamentar, senador. Então, a data do Tribunal Penal Internacional e esse observatório. Obrigado. Obrigado a você, Leandro. Em relação, você tem que fazer a tradução, né? Tem que fazer toda a tradução para entregar. E aqueles juristas que estavam nos auxiliando, junto com professores da USP, o doutor Reale e a sua equipe, eles é que vão preparar para entregar essa denúncia ao Tribunal Internacional contra crime contra a humanidade. Isso é um caso. Deve demorar uns 10, 15 dias para ser entregue isso, até porque nós temos que fazer uma tradução juramentada. Tem todo um critério. E nós sabemos que o Tribunal Internacional não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Hoje você manda realmente fatos muito concretos para que eles dêem atenção, ou isso vai passar anos aí sem ser julgado, sem ser analisado. Creio que no Brasil, como é uma coisa que se espalhou pelo mundo, é uma coisa que talvez eles até dêem uma celeridade sobre isso. Em relação ao observatório, hoje o presidente deve ter designado o relator para a gente votar amanhã essa resolução, que não é só vai participar, hoje até está brincando com as meninas lá, que eu chamo de meninas, são as mulheres lá da CPI, eu falei, agora vocês vão ser efetivas e tal, aquela coisa toda, né? Porque elas também vão participar desse observatório, elas também estarão atentas junto com a gente, mas creio eu que será um grupo de senadores que se empenhou muito na investigação e a gente vai estar fazendo as cobranças, é isso que eu disse há pouco, Leandro. Eu tem um relatório lá, tem uma investigação que foi feita pela CPI. A pessoa pode dizer, não, vou tirar fulano porque não fez nada, ele vai ter que escrever. E aí, o que está lá no relatório não foi uma coisa que veio da minha cabeça, ou só do Renan. Teve ajuda de muitas pessoas competentes que tinham condições de tipificar e dizer o porquê. Essas pessoas vão estar nos auxiliando no observatório, para que a gente possa ter dados jurídicos para poder contestar qualquer tipo de argumentação que venha, dizendo por que não tem e tal. Então, nesse sentido, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Só que as pessoas estão achando que isso vai acontecer amanhã, não. Não vai acontecer amanhã. Isso não. Eu acho que a Procuradoria-Geral da República vai levar uns 30 dias para se posicionar, 30, 40 dias, eu creio nisso. Né? Não vai ser também muito longo, mas, ao mesmo tempo que tem os fóruns privilegiados com a PGR, aqueles que não são fórum privilegiado, nós também estaremos ali, como é no Ministério Público Federal do Rio, São Paulo, Brasília, o Amazonas. Porque lá, no meu estado, é que o seu Pazuello, a doutora Nice, o doutor Zanotto, mais a Mayra, foram levar o Tratecov em janeiro desse ano, quando ele estava pessoas morrendo por falta de oxigênio. Então, defensorias públicas para pedir indenizações. As defensorias públicas brasileiras vão ter que entrar com ação para indenizar as famílias prejudicadas por esse tipo de tratamento, seja quem for que deu. Então, são uma série de coisas. E o próprio doutor Aras hoje, de uma forma muito transparente, disse, olha, a CPI já está dando resultado, nós estamos investigando, o Distrito Federal está investigando isso,
o Pazuello já foi denunciado nisso, então está tendo, já tem. Sabe quanto custou a CPI? Não custou R$100 mil para o Senado. Só um contrato da Precisa Medicamentos foi 1,8 bilhão que nós economizamos, de uma vacina que nunca chegaria aqui. Então, aceitável, é aceitável que algumas pessoas critiquem pontualmente uma coisa ou outra, por que não fez isso, por que deixou de fazer aquilo. O tempo que nós tivemos e a estrutura que nós temos, a CPI tem, ela é mínima para fazer essas investigações. Nós não temos tempo para correr atrás. Então, BTC Log, um exemplo. Nós sabemos que a BTC Log sacou mais de 5 milhões de reais em dinheiro. Mas nós não temos como chegar nesse dinheiro, mas se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, eles avançarem na investigação, como o doutor Aras falou, tenho certeza que nós vamos saber onde chegou esse dinheiro e para quem foi. Vamos saber. Porque nós não temos hoje como fazer esse desdobramento, Mona Lisa. Sai de um lugar, vai para outro, entrou ali e tal. Mas o Ministério Público e a polícia têm muito mais tempo. Nós temos prazo de investigação, era 3 mais 3 meses. Sim. Nós não tínhamos 2 anos para investigar, entendeu? Sim, e esse desdobramento, claro, é o diversificar, dividir, né, para pressionar, mas a pressão legítima, sem dúvida. Senador, eu só posso dizer muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por não se furtar, responder aí as perguntas. Eu falei sobre a convergência, a coincidência, então, de ter esse fato para a gente repercutir. O senhor contar também da ligação do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a lista ali de indiciados, os deputados. Muito obrigada por esclarecer todos os fatos. Até uma próxima, senador. Mona Lisa, eu quero aqui falar com você, Mona Lisa, quero falar com o Caio, com a Renata, com o Leandro e com a direção toda da CNN, com o pessoal que fica por trás das câmeras, preocupado em entrar. Olha, eu quero agradecer muito o espaço que vocês deram a nós. Eu acho que vocês prestaram um grande serviço à nação brasileira, vocês mostraram fatos. Há divergência, lógico, e isso é normal, a democracia é isso. A democracia é você divergir, não é concordar. Quem concorda é ditadura, ou sim ou não, não, tem que ser sim todo mundo. Né? Não, nós vivemos numa democracia. Mas o trabalho que todos vocês, da imprensa brasileira, de toda, 99% da imprensa brasileira, fez nessa investigação, nos contribuindo nessa investigação, nós temos que agradecer muito a vocês. Agradecer do fundo do meu coração o espaço. Muitas vezes era impossível a gente conversar, porque eu trabalho ia até tarde, o teu programa é cedo, às vezes, para a gente, mas eu estou à disposição, nós vamos continuar nesse trabalho. É lógico que não mais com aquela visibilidade diária que vocês tinham, mas fazendo aquilo que nós temos obrigação, né, a favor, é mostrar a verdade para a população brasileira. E que a gente saia disso mais humano, acreditando que é possível se trabalhar para salvar pessoas. Nós temos um governo que pecou muito, e eu espero que a CPI sirva para outros presidentes de plantão. Lá na frente, se Deus o livre acontecer novamente uma pandemia dessa, a gente possa tomar atitude diferente. E não dividir o Brasil como nós dividimos, Mona Lisa. O Brasil está dividido. Não existe bons ou ruins. Nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% ruim. O Brasil é um país único, é um país que fala uma língua só, é um país alegre, feliz. Todo mundo sabe que o brasileiro é feliz. E a tristeza se abateu no coração de milhões e milhões de brasileiros. Não é possível dividir o Brasil. E eu espero que o presidente, mesmo nesse momento, faça autocrítica em relação a algumas coisas. Os brasileiros precisam da solidariedade do presidente. Precisa da mão amiga do presidente. E precisa, principalmente, que ele una o país novamente. Eu quero agradecer o espaço que vocês me deram.